Boa tarde, turma do nono ano. Nossa prova vai ser essa semana, né? Vocês já devem ter horário. E aqui eu vou fazer uma revisão dos assuntos que vão cair na prova. Vão ser dois os assuntos: Iluminismo e Revolução Francesa, né? Então vamos lá. O Iluminismo é o capítulo 2, né? A partir da página 32. E a Revolução Francesa é o capítulo. Deixa eu ver aqui. É o capítulo 4, então vai ser o capítulo 2, Iluminismo, e o capítulo 4, Revolução Francesa. Claro que o capítulo 4, ele não vai ser o capítulo todo, porque tem dois assuntos, a Revolução Francesa e a continuação da Revolução Francesa, a continuação, que é o período napoleônico, mas nós não vamos até ele. Então, seria o capítulo 2 e o capítulo 4, até a página 85. Isso é importante porque a outra parte que fala sobre o período napoleônico, nós não vamos estar passando na prova. Então, vão ser só esses dois assuntos, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre esses dois assuntos, Iluminismo e Revolução Francesa, para ajudar vocês nos estudos, né? Fazer uma pequena revisão. Então, vamos ao Iluminismo. Né? Iluminismo. Vou colocar aqui o slide. Né? Vamos lá. Vamos observar a imagem. Então, começamos aqui o Iluminismo. Aqui tem uma imagem de Brasília, né? Aqui está perguntando, você conhece esse lugar? Que a imagem representa? Na realidade, essa imagem colocada de Brasília e é a Praça dos Três Poderes, e não é à toa, né? Ser colocada essa imagem aqui no slide. Por quê, pessoal? Porque a Praça dos Três Poderes, né, que representa os poderes executivo, legislativo e judiciário, essa divisão do poder político que nós usamos no Brasil e na maioria dos países do mundo, ela é uma herança do movimento iluminista, do movimento filosófico, político iluminista. Não é isso? Foi o filósofo chamado Barão de Montesquieu, né? Montesquieu, que desenvolveu esse conceito porque ele achava que dividindo o poder em três partes, haveria um equilíbrio, né, na governança, haveria um equilíbrio na forma de governar. Então, o poder está dividido em executivo, que executa as leis, legislativo, que faz as leis, e judiciário, que julga as leis. Então, vamos lá. Após a leitura da imagem, descobrimos que, na foto, observamos a praça dos três poderes, eu já falei isso aqui, né? E temos, né, ali o Congresso Nacional, o Supremo, o Palácio do Planalto, onde fica o presidente, que é o poder executivo, o Congresso Nacional, onde fica senadores e deputados, que é o poder legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, que fica os ministros do STF, né, que é o poder judiciário. Okay? Então, vamos lá. Além dos três poderes, a Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico e assegura ao povo liberdade religiosa, de opinião, pensamento. Aqui é falando um pouquinho sobre a Constituição brasileira, a forma de poder, que teve influência, com certeza, do iluminismo, né? Essa questão dos três poderes. Mas vamos ao assunto iluminismo propriamente dito. Vamos ver a origem do iluminismo, pessoal. O iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, século XVIII. Século XVII, mas o século das luzes foi o século XVIII. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento, né, da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, a Revolução Francesa e a independência da América Latina, inclusive o Brasil. Então, o que é que acontece, pessoal? O iluminismo foi um movimento intelectual, né, onde
intelectuais, filósofos desenvolveram um pensamento como a divisão dos três poderes, como a questão da liberdade, da igualdade, né, entre os homens, da igualdade de direitos e etc. Isso foi do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, onde foi que o iluminismo influenciou de forma prática? Influenciou na independência dos Estados Unidos, influenciou na Revolução Francesa, que foi o que nós estudamos, o último assunto, e influenciou na independência da América Latina, bem como, né, o Brasil. Ok. Vamos lá. Condições para o desenvolvimento do iluminismo. Revolução científica, né? O movimento que mudou a visão do homem moderno, utilizando a razão e a ciência. Então, isso influenciou muito o iluminismo. O homem agora, ele buscava descobrir o mundo através da razão e da ciência. A seção econômica da burguesia. A burguesia eram os comerciantes que vinham desde a Idade Média, que tinham poder econômico, tinham dinheiro, mas não tinham poder político. E eles queriam ascender, eles queriam subir, né? E eles apoiavam as ideias iluministas. A crise do antigo regime, boa parte da população, principalmente a burguesia, estava assim insatisfeita com os reis, insatisfeita com o modelo econômico que era o mercantilismo, né? E os pensadores iluministas, eles criticavam, né, o antigo regime, combatiam o absolutismo do rei, ou seja, eles combatiam esse modelo político onde o rei tinha poder total. Eles eram a favor das ideias iluministas, como a de Montesquieu, que dividiu o poder em executivo, legislativo e judiciário, né? Eles eram contra o poder do clero, da Igreja Católica, eram contra as práticas mercantilistas, né, que era a política econômica, que beneficiava alguns e deixava outros de fora, enfim. Aqui estão as condições para o desenvolvimento do iluminismo. E aqui tem um contexto histórico. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa. Nesse período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar a fé e a razão. Ou seja, a Igreja Católica foi uma instituição muito poderosa da Idade Média e o pensamento social ele era muito influenciado pela Igreja. Agora, na Idade Moderna, com o advento do Renascimento científico e dentre outras mudanças, e agora com o Iluminismo no século XVIII, o que é que acontece? Começa a mudar isso. A partir do século XVII, em meio à satisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo, fundamentada na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza da sociedade. Ou seja, agora eles estavam usando a razão para interpretar os fenômenos na política, na sociedade, ou seja, na vida do ser humano. Então, o que é que acontece? Só um minuto aqui, pessoal, que eu vou procurar aqui o cabo de energia. Já voltei, pessoal, sem prejuízo, é porque não dava para parar a aula. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece, pessoal? Esses filósofos, né, e o mundo desse período da Idade Moderna estava querendo mudar a forma como interpretava o mundo, né? Não através de interpretações religiosas, principalmente da Igreja Católica, mas agora através da razão, da ciência, né, da verificação e por aí vai. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar o quê, pessoal? A ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida e a sociedade. Por isso que o nome do movimento é iluminista, que eles tinham uma finalidade, segundo eles, de iluminar a mente, né, das pessoas que estavam no mundo obscuro da ignorância. Entenderam? Vamos lá.
Vamos passar aqui. Então, vamos lá. René Descartes, pessoal. René Descartes dizia: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Ele falou isso numa obra chamada Meditações Metafísica, onde ele vai valorizar a razão como único meio ou forma de entender as coisas, né? Esclarecer e educar. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas e de ensino, nos salões, nos clubes e nos cafés. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas e livros. Um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre a história, política, economia, arte e sociedade foi a criação da enciclopédia. O que era a enciclopédia, pessoal? Um conjunto de livros que trazia todo tipo de conhecimento na área da economia, da política, da arte, da história, né? A nossa geração, a minha geração ainda alcançou um pouco desse modelo enciclopedista, né? Nós íamos nas enciclopédias pesquisar algum assunto que o professor passava, porque tinha todo tipo de assunto. Era uma coleção de livros enorme em que você poderia pesquisar. Hoje nós temos o Google, né? Então, aqui tem a enciclopédia, a primeira edição da enciclopédia, que foi organizada por dois pensadores, D'Alembert, Denis Diderot e Jean D'Alembert, né? Só para vocês terem uma ideia, a obra tinha 140 autores, 140 pessoas escreveram, mas o governo e a igreja condenaram essa obra. Nós vemos aqui os dois organizadores da enciclopédia, que era uma obra que tentava reunir todo o conhecimento que estava sendo desenvolvido, ou que tinha sido desenvolvido até aquele momento, em todas as áreas, né? Política, economia, religião, história, enfim. E aí estão os autores, né, dessa obra, que é Denis Diderot e Jean D'Alembert. Então, vamos lá. Quais os principais ideais iluministas, pessoal? Quais as principais ideias, né? Igualdade jurídica, porque até aquele momento, o que o iluminismo defendia? Quais suas ideias? Até aquele momento, o que é que acontece? As pessoas não tinham direitos iguais. A elite tinha, né, um direito a tudo e o povão não tinha direito a nada. Então, eles queriam o quê? Os iluministas, a igualdade jurídica. Tolerância religiosa e filosófica, ou seja, você ter tolerância religiosa, você aceitar que o outro possa professar outro tipo de religião. Liberdade pessoal e social. Que mais? Direito à propriedade privada. A propriedade não ser do rei, mas ser sua, né? Defesa do contrato como mediador das relações sociais. Eles acreditavam que uma sociedade tinha que ser regida pelo documento oficial, não uma sociedade baseada em palavras. Maior participação política da sociedade, ou seja, o povo participando das decisões políticas, e governo representativo. Essas eram algumas das ideias defendidas pelos iluministas. O que eles combatiam? Eles defendiam aquilo que eles combatiam. Eles combatiam o poder absoluto do rei, que era o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo. O governo intervia muito na vida econômica e atrapalhava os comerciantes, os industriais, né, que eram os burgueses. Eles eram contra isso. A tese do direito divino dos reis, eles eram contra, ou seja, o rei ser o enviado de Deus e por isso não dever satisfação à sociedade, eles eram contra. E a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Eles eram contra a igreja estar participando da vida pública, né? Eles queriam um Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado que não tem religião oficial, que não é, entendeu, influenciado pela religião. Eles eram contra tudo isso aqui. Os principais pensadores, pessoal. Voltaire. Voltaire, o cara, quando nós falamos em Voltaire, pessoal, esse filósofo, nós lembramos de uma coisa muito cara, que é o quê? A liberdade de expressão. Voltaire era aquele pensador que era a favor da liberdade de expressão. Essa frase dele aqui vai dizer muito, ó. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.
Então, ele pensava o seguinte, ó, mesmo que eu não concorde com você, você tem o direito de falar, porque nós temos que viver em uma sociedade tolerante. Então, quando falamos de Voltaire, falamos principalmente em liberdade de expressão, liberdade religiosa, dentre outros. Voltaire era, o nome de Voltaire, na realidade, era François-Marie Arouet. Ele defendia a liberdade de pensamento, como eu já falei, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um pensador que ele dizia que o poder vinha do povo. O pensamento de Jean-Jacques Rousseau influenciou muito a Revolução Francesa. E ele tinha aquela ideia que o homem nascia bom, mas o que corrompia o homem era a sociedade, né? Vamos lá, escreveu várias obras, né? Onde a principal obra de Voltaire foi o Contrato Social. Ele criticava a propriedade privada, ele achava que a propriedade não deveria ser privada. Ele diz que a razão do mundo ser desigual veio por causa da propriedade privada. E no Contrato Social, que é essa obra que vocês estão vendo aí, ele defendia a ideia de um Estado democrático, que garantisse a igualdade de direito para todos. Esse era Rousseau. Montesquieu, eu já apresentei no início, né, da aula, é aquele que desenvolveu a tese da divisão, né, do poder em três, que até hoje é usado por todos, a maioria dos países do mundo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. O poder ser contido pelo poder, cada um vai ser a sua função. O legislativo cria as leis, o executivo executa ou coloca em prática as leis, e o judiciário julga, né, as leis, se elas estão sendo aplicadas corretamente. Enfim, eu não vou ler isso aqui. Na sua obra, O Espírito das Leis, em francês, L'Épître des Lois, que ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o executivo, legislativo e judiciário, né? Voltaire. Aqui tem John Locke. John Locke, todos esses pensadores que eu falei até agora, pessoal, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, talvez Rousseau não, mas os outros todos, eram todos franceses. Esse filósofo chamado John Locke, ele não era francês, ele era inglês, mas ele até veio antes do que os outros, de certa forma. E ele influenciou muito as revoluções na Inglaterra. Ele vai dizer, ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Ele fala que ler vai fornecer material ao espírito, mas nós temos que pensar e colocar em prática aquela leitura. Ok, ele criticou os reis, ele achava que o povo era soberano, né? O poder vem do povo, ele defendeu a divisão, a separação da igreja e do Estado. Foi um grande pensador, John Locke, pessoal. E, enfim, na economia, nós vamos ver duas influências. O fisiocracismo, que é francês, que pregava a liberdade econômica, e o liberalismo econômico de Adam Smith. Eles pregavam, no geral, o quê? Que o Estado não intervisse na economia, que a economia fosse livre e que as leis da própria economia, como a lei de oferta e da procura, que dirigisse a economia. Né? E aqui tem outros pensadores econômicos da época. Enfim, pessoal, aqui, em linhas gerais, nós vimos um pouco sobre o iluminismo, né? E esse iluminismo influenciou, movimentos no mundo inteiro na época, dentre eles, o quê? A Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que nós vamos falar agora, e a independência de países da América Latina, inclusive o Brasil.
Então, agora, depois de falar um pouco sobre o iluminismo, que foi esse movimento, né, filosófico que pregava o fim do antigo regime, né, o fim do absolutismo, do mercantilismo, o fim da desigualdade de direitos e etc., nós vamos falar agora de um movimento que influenciou muito que foi influenciado, melhor dizendo, pelo iluminismo. Né? Nós vamos falar de um movimento que foi influenciado pelo iluminismo, que foi a Revolução Francesa, né? De 1889. Vamos lá. Revolução Francesa. Falar um pouquinho da Revolução. A Revolução Francesa, ela teve vários fatores. Ela vai eclodir em 1789, né, na França, e quem governava era o rei Luís XVI. Então, vamos lá. O que foi a Revolução Francesa? Foi um conjunto de eventos que duraram 10 anos, de 1789 a 1799, que alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que os iluministas condenavam, né? A França tinha um rei que tinha o poder absoluto. A política econômica era o mercantilismo, que era a intervenção do Estado na economia, que os iluministas condenavam. E a sociedade era estamental, ou seja, alguns tinham direitos e outros só tinham deveres. E a Revolução rompeu com isso aí. Vamos lá. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Representa o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Então é justamente isso. Por que a burguesia gostou do movimento iluminista? Porque o movimento iluminista pregava o fim dos privilégios do rei, da nobreza e etc. E a burguesia, ela, assim, estava muito identificada com o movimento iluminista. E nós vamos ver aqui, de um modo prático, na Revolução Francesa, que a burguesia estava participando dessa revolução e lutando para derrubar a monarquia, né, a monarquia absolutista, derrubar os privilégios da nobreza, da igreja e por aí vai. Causas. Tiveram várias causas, pessoal, para que o povo se revoltasse, não só a burguesia. Por exemplo, o rei gastava muito dinheiro. O rei francês, ele ajudou, por exemplo, os Estados Unidos contra a Inglaterra, porque era sua inimiga, gastou muito dinheiro com isso. Gastava muito dinheiro para sustentar a sua corte, que era formada por nobres que não trabalhavam. E as ideias iluministas influenciaram o desejo para acabar com isso, né? Gasto com guerra, gasto com festas, tudo isso. E quando o rei quebrava, o Estado francês ficava em dívida, a forma que o Estado usava para sair da dívida era o quê? Aumentar impostos. Então o povo já estava por aqui, já estava pé da vida com essa situação do rei gastar dinheiro em festas luxuosas para manter os nobres parasitários que não faziam nada e ganhavam uma pensão, para fazer suas guerras que muitas vezes não davam em nada, e quem pagava o pato era quem? O povo e a burguesia. Então, aqui nós temos as principais causas que levaram ao povo tomar as ruas, ao povo tomar o poder, claro, sempre com a burguesia também à frente, que era essa classe social que tinha dinheiro, mas não tinha poder político. Por falar além disso, o quadro econômico da França era ruim, porque, por exemplo, no período anterior ao início da Revolução, a França teve péssimas colheitas. Então, se teve péssimas colheitas, o preço dos alimentos aumentaram. Isso aí foi outro fator que influenciou, né? Fora a sociedade que as pessoas ficavam revoltadas porque elas pagavam impostos e os nobres não pagavam impostos, e a igreja não pagava imposto. Isso também fez com que eles se revoltassem. No século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, que é o mercantilismo, que nós já falamos. E, politicamente, o rei Luís XVI era uma monarquia absolutista, tinha um poder, não podia ser questionado. Havia também o questionamento sobre isso. Então, nós temos aqui a divisão da sociedade francesa da época, tinha o clero,
que era dividida em alto e baixo clero, era uma classe privilegiada. A nobreza, também uma classe privilegiada. E o povo, que era formado pela burguesia e o resto da população, vivia de ser explorado e era a maioria da população, né? Só para vocês terem uma ideia, se a França tivesse 25 milhões de pessoas, 24 milhões era formado pelo povo. Então, era a maioria e era quem pagava impostos. Essa charge aqui, pessoal, ela exemplifica muito essa condição do povo. Vocês estão vendo aí que tem duas pessoas em cima de um velho que está, né, corcundo, que está com o peso delas. Essas duas pessoas aí, o da frente representa, se não me engano, a igreja. E o que está sentado atrás representa a nobreza. E embaixo, o povão. Ou seja, o povão sustentava essas duas outras camadas sociais. E por isso o povo se rebelou. Aqui está falando que a França se meteu em um monte de guerra, que, né, nós já falamos sobre isso, Guerra dos 7 Anos, Guerra de Independência dos Estados Unidos. Fenômenos climáticos, eu já falei, foi uma das causas também. Os gastos da nobreza, nós temos aqui a imagem de Antonieta, Maria Antonieta, tem até o filme Maria Antonieta. Ela era a princesa que ninguém gostava, e quando a França já estava em crise, o povo tomou as ruas, atribuíram a ela uma frase que não foi dela, mas ficou muito forte. Um fake news que todo mundo ficou com mais raiva dela. Que ela disse, se o povo não tem pão, que coma brioche. Ela não falou isso, mas ficou na mentalidade dos franceses que ela tinha falado isso. Então, pegou muito mal. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia, né, fazia a França um terreno fértil para as ideias iluministas. E foi assim que surgiu a Revolução Francesa. Ela teve algumas etapas. A primeira etapa teve a Assembleia, né? A Assembleia foi o seguinte: se juntou nobreza, clero e o terceiro estado nos estados gerais. O problema é que o voto era por estado. O primeiro estado, que era o clero, tinha um voto. O segundo estado, que era a nobreza, tinha um voto. E o terceiro estado, que era o maior estado, só tinha direito a um voto. Então, era 2 votos contra 1. O que era que estava se discutindo? O povão, representado pelo terceiro estado, que era representado pela burguesia, queria que os impostos se estendessem às outras camadas sociais privilegiadas. As camadas sociais privilegiadas não queriam isso. E como cada uma tinha um voto, era 2 contra 1 do terceiro estado, por mais que fosse maior o terceiro estado, representava milhões de pessoas, só tinha um voto. Então, isso fez com que, quando os representantes do terceiro estado perceberam a manobra, eles fizeram o quê? Saíram, né, dessa Assembleia dos Estados Gerais e fizeram a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, eles disseram, opa, vamos fazer uma Constituição, vamos deixar esse povo para lá e vamos fazer uma nova Constituição para a França. E é aí que vem a primeira fase da Revolução, onde o rei já começa a perceber que ele está perdendo o poder. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Por enquanto, eles não queriam matar o rei, mas eles queriam que o rei respeitasse uma Constituição. Diante desse movimento aí, ainda teve o quê? O povo tomou as ruas, invadiu uma prisão chamada de Bastilha, onde tinha presos políticos e tinha armas, e isso aí representou o fim do antigo regime. Por quê? Porque a Bastilha era uma fortaleza onde o rei prendia os inimigos. O povo invadiu, libertou gente, fez tudo, representava o quê? Que a monarquia estava perdendo poder. Sem falar que no campo os camponeses se rebelaram e começaram a matar os senhores começaram a matar os senhores e terminaram criando o chamado Grande Medo, né? E aí, nós estamos vendo a imagem da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, que representou
né, a derrocada, o fim da monarquia absolutista. A partir daí, a Assembleia Nacional Constituinte tomou algumas decisões, tipo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dizendo que todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade, extinção dos privilégios da nobreza, nobreza agora não teria privilégio, aprovação de uma Constituição Civil do Clero, os padres agora não teriam privilégios e eles iriam obedecer ao Estado, ser como funcionários do Estado. Ainda criou o voto censitário e a tripartição do poder, que quer dizer o quê? Poder legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, uma influência muito grande do iluminismo na Revolução Francesa. E aí, a monarquia se torna constitucional, o rei vai ter que respeitar, né? O rei vai ter que respeitar as leis da Constituição, não vai ser mais absoluta, etc. Só que nesse meio tempo, o que é que vai acontecer? O rei tentou fugir da França, ir para fora da França e de lá fazer uma contraofensiva. O povo conseguiu pegar ele na fronteira da França, porque reconheceram o anel real, trouxeram de volta para a França, né? E consideraram ele um traidor. A partir daí ficou aquela ideia que traidor deveria ser morto. Foi a partir daí que veio a segunda fase, a convenção, onde os jacobinos tomaram o poder e eles começaram a tomar medidas que beneficiaram o povo e ficaram até 1794 no poder. A convenção, né, ela teve um momento mais radical quando os jacobinos começaram a arrancar a cabeça com a guilhotina de qualquer pessoa que eles considerassem que fossem inimigos da Revolução. E, claro, um dos primeiros que perderam a cabeça foi o rei Luís XVI, sua mulher, porque ele foi considerado traidor porque estava fugindo do país. Né? O líder desse movimento aí, né, que foi de 1793 a 1794, era Robespierre, criaram um tribunal que executava tudo que a pessoa que considerava, até amigos dele, que estavam na Revolução com ele, Robespierre mandou matar, como Danton, dentre outros. Isso fez com que ele fosse perdendo o poder, porque executou muita gente, 20, 30 mil pessoas, e a burguesia, que estava no partido girondino, tomou o poder de volta e fundou o chamado Diretório, né? E criou outra Constituição. Os jacobinos tinham colocado o voto livre, eles voltaram a ter o voto censitário. O que é o voto censitário? Baseado na renda, só votava e era votado quem tinha dinheiro, e a burguesia volta ao poder. Só que aí tinha um problema, pessoal. Os países ao redor da França, ou os reinos, não gostaram muito da Revolução, porque eles tinham medo que a Revolução acontecesse nos seus países. Então, eles começaram a atacar a França. E o diretório não conseguiu, estava sem conseguir controlar essa crise. É aí que surge, 1700, no final, né, da Revolução, 1799, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que ele veio para controlar toda essa, lutar contra os inimigos que estavam contra a França e controlar todo tipo de rebelião. A partir daí, termina esse processo revolucionário e Napoleão Bonaparte se torna o novo governante. Isso aí já é outra parte, mas enfim, a Revolução Francesa, ela começa em 1789, vai até 1799, vai ter o período da Assembleia Nacional Constituinte, o período que é a questão dos direitos do homem e do cidadão, da Constituição. Depois é o período que os jacobinos, que representam o povão, estão no poder, o momento da Convenção, mas esse período da Convenção fica muito radical. Aí depois é o período do Diretório, mas como a França está sendo muito atacada, porque a maioria dos países ao redor eles não vão querer a revolução nos países dele, eles estão indo contra, e os franceses terminam de matar um rei, isso era muito perigoso, porque os outros países todos tinham reis, então eles começam a atacar, então o Diretório vai abrir espaço para que surja um herói, vamos dizer assim, chamado Napoleão Bonaparte, que começa a crescer e se torna o grande imperador da França, mas isso aí já é outra história. Então, obrigado pela atenção. Aí está a revisão. Iluminismo e Revolução Francesa é o assunto para a prova, ok, pessoal? Um abraço, espero que vocês gostem da revisão. Qualquer coisa, vocês me perguntam.